Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15. Diz assim, Cantares 2:15. Esposa, apanhai-me as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Esposa, apanhai-me as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai querido e santo, que essa noite seja para mim e para os meus irmãos aqui uma noite de, Pai, de quebrantamento, uma noite de Deus, ajustes, uma noite de colocarmos as nossas vidas diante do teu prumo, para que possamos ajustar e consertar aquilo que há necessidade de ser consertado e ajustado nas nossas vidas, e eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, o livro de Cantares nada mais é do que a história em forma poética do relacionamento perfeito entre Jesus e a sua igreja, entre o esposo e a esposa. Então, diz aqui que haviam rapozinhas que devastavam os vinhedos, que comiam as uvas, que saíam essas rapozinhas no meio do vinhedo, destruindo, não deixando nenhuma uva sequer para ser consumida. Pela esposa. Então, o que nós vamos ministrar hoje aqui diz respeito a essas rapozinhas que estão a destruir os nossos vinhedos, a destruir os nossos vinhedos. E nós temos hoje que descobrir quais são essas rapozinhas. Porque às vezes, irmãos, o que está atrapalhando as nossas vidas não são grandes pecados. Não são. Porque se fossem grandes pecados, nós não estaríamos aqui. Porque a Bíblia diz que o ímpio não subsiste na congregação dos justos. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a igreja de Jesus, nós, igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo.
nós estamos enxertados na família de Deus, família esta que tem Deus como Pai. Então, se nós estamos aqui hoje, e estivemos domingo, e faz tempo que nós estamos aqui, eu estou aqui desde 2011, né? Aqui. É porque, na verdade, não temos na nossa vida grandes pecados, porque quem tem se desvia. Infelizmente, nesses 11 anos de igreja, algumas pessoas ficaram no meio do caminho. Mas, com certeza, todos nós que estamos aqui, inclusive eu, tem algumas raposinhas nas nossas vidas, destruindo esse vinhedo em que as vinhas já estão em flor. Significa dizer que nesse vinhedo as uvas estão próprias para serem consumidas, comidas ou transformadas em vinho. Quando a Bíblia fala em vinho, a Bíblia está falando de coisas boas. Portanto, muitas vezes na nossa vida, nós poderíamos estar desfrutando de prosperidade, desfrutando da prosperidade do seu conceito amplo, andando e correndo em grande velocidade já, e às vezes não estamos. Não porque estejamos cometendo grandes pecados, não. É porque há coisas na nossa vida, pequenas coisas, que estão atuando na nossa vida da mesma forma que as raposinhas estavam aqui no meio desse vinhedo. Portanto, hoje, nós temos que pedir a Deus que Deus possa nos revelar quais são essas raposinhas que estão destruindo, que estão tirando a nossa velocidade, que estão negando a nós a plenitude da nossa vida em Deus, estão trazendo atraso para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos pais, para o nosso trabalho, enfim, para a nossa existência. E normalmente essas raposinhas são certas e determinadas situações em que nós quebramos alguns princípios de Deus. Já falei aqui a respeito dos dízimos, já falei aqui a respeito das primícias. E as primícias, elas devem ser ofertadas na vida do sacerdote. Nós já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre isso. Eu e a Angélica, nós temos um pai, um sacerdote na nossa vida, que ontem nós tivemos a oportunidade de passar algumas horas com ele. Muitos conhecem o pastor José Rodrigues. E hoje o que eu trago para ministrar para vocês é o que foi ministrado ontem na minha vida. É o que foi ministrado na minha vida. E que foi ministrada por ele. E é incrível a questão da paternidade. Ontem, em poucos minutos, dentro do carro, ele deu na veia. Então, quando a gente sai ao longo da nossa caminhada com Deus, quebrando princípios de Deus, por menores que sejam, vem sobre nós o juízo de Deus. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais nós temos entendimento a respeito de Deus, das coisas de Deus,
mais isso vai se tornando estreito na nossa vida. Mais Deus vai tendo expectativas a respeito de nós, do nosso comportamento. Deus vai aumentando essa expectativa com relação à nossa vida. Vejam bem, quando, na época do sacerdote Eli, já ministrei isso aqui outras vezes, esse princípio, os filhos dele pegavam mulheres e transavam praticamente dentro do templo. Tinham relações sexuais. Ficaram vivos. Mas na época da igreja primitiva, Ananias e Safira deixaram de ofertar o valor exato daquilo que eles tinham vendido, daquela propriedade, e morreram instantaneamente. Qual é a diferença? É porque na época dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, a Bíblia diz que as visões eram poucas, não é, Daniel? E a palavra de Deus era rara. Então, num ambiente em que não se tem a iluminação da palavra de Deus, e aonde não se tem a visão de Deus, nesse ambiente, as consequências das falhas e dos pecados não é tão imediata e não é tão intensa. Por isso que eu digo que muitas vezes é melhor que você não tivesse ouvido o que eu estou ministrando aqui hoje. Porque quando eu terminar de ministrar aqui, eu e vocês seremos responsáveis por aquilo que foi ensinado aqui hoje. Já num ambiente em que há muito temor a Deus, em que se recebe muito de Deus, em que há uma unção forte da presença de Deus, os limites vão ficando cada dia mais estreitos. Por isso é que lá eles fizeram acontecer e nada. E na época de Ananias e Safira, porque eles subtraíram da venda daquela propriedade e não ofertaram tudo, eles foram imediatamente fulminados. Então nós não podemos, na nossa vida, quebrarmos princípios de Deus. E aqui? Cabo, é? Cadê o cabo? Cadê o cabo? Enfim. Então, queridos, o propósito de Deus na nossa vida foi sempre utilizar a nossa vida para que nós pudéssemos obedecê-lo. E só quem conhece a vontade de Deus é quem obedece a Deus. O conhecimento da vontade de Deus, ele vem sempre depois da obediência e não o contrário. Para você conhecer a Deus e a vontade dele, há necessidade de, antes disso, você obedecer a Deus. Por isso é que o justo vive pela fé. Porque a obediência é uma atitude de fé. Não precisa você entender, só precisa você obedecer. E depois que você obedece sem entender, Deus revela porque você obedeceu. Então Deus mandou o homem fazer duas coisas só: andar na presença dele e ser perfeito, e ide por todas as nações, pregar o evangelho para todas as nações, todas as tribos, línguas, raças e nações da terra. Ele mandou que eu e vocês andássemos na presença dele e fôssemos perfeitos.
E então, para que nós possamos estar por um processo de aperfeiçoamento em Deus, há de nós andarmos na presença dEle. E andar na presença dEle é nós termos o mínimo de relacionamento com Ele, de oração, de leitura da palavra, de estarmos na presença dEle. E também Ele mandou que nós ganhássemos pessoas para Ele, que fôssemos evangelistas. E como eu falei, Ele disse também que nós devíamos dizimar e sermos primicistas. Irmãos, vocês sabem quem é o culpado de toda coisa errada que acontece na sociedade? Vocês sabem quem é o culpado? O culpado somos nós. O culpado é a igreja. Por que igreja? Porque a sociedade imita a igreja. A igreja imita o pastor. Os seus filhos imitam você. Porque temos uma sociedade perdida. Porque essa sociedade está imitando a igreja. Quando nós, enquanto igreja, nós ofertamos, dizimamos, nós quebramos não só a força de Mamon sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, mas também sobre a nossa cidade. Quantos estão entendendo? Deus fez Adão para que Adão fosse um padrão de comportamento para o resto da humanidade em todo o tempo. Deus disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e governai-a. Adão era um protótipo de tudo aquilo que Deus esperava que toda a humanidade pudesse ser. Adão falhou. Jesus veio e Jesus não falhou. E a Bíblia diz que a igreja é o que de Jesus? É a noiva, mas é o corpo de Cristo. Então, a igreja está para o mundo, assim como Jesus está para a igreja. A igreja está para o mundo, assim como Adão deveria estar. E Adão falhou. Então, nós somos, ou deveríamos ser, o padrão de Deus para a nossa sociedade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Mas a Bíblia diz também que se o sal não salgar, foi insípido, para nada presta, apenas para ser pisado pelos homens. Então, o problema está nisso. É que o padrão da igreja não tem tido condições de imprimir um padrão ético na vida da sociedade. Por quê? Porque o nosso padrão ainda não é o padrão de Deus. O padrão do nosso caráter ainda não é o padrão de Deus. Irmãos, no Brasil nós somos mais que 30% de evangélicos, pelo menos nominais. Mas veja como o nosso país está. Veja como o Brasil estava há 2 anos atrás. Caminhando para a destruição, caminhando para ser um país pós-cristão, um país comunista, um país materialista, um país com os costumes totalmente depravados. Esse é o nosso país. E nós temos responsabilidade com o nosso país. Nós temos responsabilidade com a nossa família. Nós temos responsabilidade com os nossos vizinhos. Nós não podemos fazer como Caim disse para Deus, quando Deus perguntou: cadê o teu irmão? Ele disse: o que eu tenho com meu irmão?
Deus vai perguntar para nós: cadê os teus irmãos? Cadê os teus filhos? Cadê os teus vizinhos? Cadê aqueles que moravam na tua cidade? Deus vai requerer de nós, porque nossa, como igreja de Jesus, é nossa responsabilidade de ser um padrão de Deus para essa sociedade. Se nós vivemos endividados, o Brasil está endividado. O Brasil deve trilhões da dívida externa. Portanto, as nossas virtudes serão as virtudes da sociedade. Porque nós temos que salgar e nós temos que iluminar. Irmãos, sabe o que é avivamento? Avivamento não é aquela êxtase de emoções produzidas por um pastor, por uma palavra, por uma ministração, por uma adoração. Não. Avivamento é quando a igreja de Jesus influenciou positivamente toda a sociedade. Aonde houve avivamento, a igreja mudou o padrão de comportamento da cidade, do estado e da nação. Por isso é que nós temos que ser esse padrão. Aonde você trabalha, aonde você estuda, a sociedade imita a igreja. O problema é quando a igreja está imitando a sociedade. Portanto, como eu já disse, que a obediência, ela vai sempre preceder o conhecimento da vontade de Deus. Então, quando eu não obedeço, eu não conheço a vontade de Deus. Quando eu não obedeço, eu passo a fazer aquilo que está no meu coração e no meu pensamento. E muitas vezes, nós não temos a capacitação, a condição de sermos esse padrão para a sociedade em virtude das raposinhas, das pequenas coisas, das pequenas falhas, das pequenas negligências que nós temos tido em Deus e com Deus na nossa vida. Irmãos, eu não quero trazer hoje uma mensagem de condenação para ninguém, mas eu quero trazer uma mensagem aqui de temor, mas eu quero que gere no coração de vocês a esperança de mudança e de transformação. Esperança essa que essa mensagem tem colocado na minha vida, no meu coração. Efésios 2:3 diz assim, menino, 18 e 20, 18:50. Diz assim, portanto, 2:3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo escreve aos Efésios e diz que no passado ele e os membros da igreja em Éfeso andávamos segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade. Não era assim a vida da gente antes de Jesus? A gente fazia tudo o que queria. Eu quero beber, eu quero me drogar, eu quero adulterar, eu quero roubar, eu quero mentir, eu quero ser grosseiro. E a gente fazia tudo o que a gente queria. E Deus chama essas pessoas que fazem o que querem de filhos da ira. Mas nós não fomos chamados por Deus para sermos filhos da ira. Somos chamados por Deus para sermos filhos da luz. E nós podemos ser filhos da luz. Porque a mensagem do Evangelho é: quem está em Cristo, nova
criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais. Você vai vender um carro, o carro está todo esculhambado, você dá uma melhorada nele e vende. E nem avisa. É uma raposinha. Pastor, é uma raposinha. Você pega uma caneta de alguém e não devolve, é uma raposinha. Você dá aquela olhada enquadrada naquela moça bonita e chega em casa e fica pensando nela uns 3 dias. É uma raposinha. Você não tocou nela, você não foi atrás dela, mas é uma raposinha. São raposinhas que vão estragando o nosso vinhedo, que vão fazer com que nós não possamos desfrutar das delícias da nossa vida, que é o nosso vinhedo. Efésios 2, 11, 16 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, Daniel gosta, né, Daniel? Chamados em incircuncisão. E agora o Danielzão está aparecendo. Aquilo ali, tu tem um verde atrás, é? Aquilo ali tem aquele negócio verde que tu está se filmando, né? Aí. Eu também tenho um lado, vem me ensinar a fazer aquele negócio. Daniel, quem que acompanha o pastor Daniel nas redes sociais? Gente, tem que acompanhar o nosso pastor Daniel, que é o nosso mestre aqui. Tá show, Daniel, parabéns, viu? Então, nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisos na carne. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, Efésios, que não eram judeus, antes vocês eram chamados não judeus, incircuncisos, pelos circuncisos, que eles eram circuncidados pela mão humana. Naquele tempo vocês estavam sem Jesus, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, que dos circuncidados na carne e dos que não eram circuncidados na carne. E tendo derribado a parede de separação, porque até então as promessas de Deus eram apenas para os judeus, os que eram circuncidados na carne. Só que agora nós somos circuncidados no Espírito, na medida em que quando nós nos convertemos, nós ficamos desnudos como Adão e Eva na presença de Deus. Nós colocamos para fora todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e essa circuncisão, ela tem que ser algo contínuo, momentâneo, contínuo na nossa vida, porque ela faz parte do processo da santificação, e a santificação é um processo diário. Tirar as raposinhas faz parte da nossa permanente circuncisão espiritual. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Jesus veio e ele aboliu, porque de acordo com a lei nós estávamos irremediavelmente perdidos, queimado, cozido e assado no fogo do inferno. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora, se nós não tivermos a consciência de que nós temos que passar todos os dias por esse processo de circuncisão, por esse processo de reconhecer essas raposinhas e eliminá-las do nosso vinhedo, nós estamos pisando no sangue de Jesus
E nós estamos pisando na cruz de Cristo. Porque foi através da cruz e do sangue que nós temos e tivemos a oportunidade em Deus de, separado que nós estávamos dele, inimigos dele, pudéssemos nos reconciliar com ele mediante a cruz e o sangue de Cristo. Efésios 3, 14 e 15 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Portanto, irmãos, há uma família no céu e há uma família na terra. E essa família no céu e essa família na terra, ela tem um pai. Por isso a figura do pai, o pai humano aqui na terra, é tão vilipendiada por esse mundo perdido. Querem destruir a figura paterna com o pretexto de um empoderamento feminino, que eu falei aqui domingo passado. Mas eu quero apenas dizer para vocês que Jacó não brigou pela bênção de sua mãe, mas pela bênção do seu pai. Inclusive, ele tinha a conivência da mãe, que era Rebeca, não é isso? A mãe dele. Por isso é que ele entendia a validade, a importância da bênção do pai. Então nós temos um pai numa família na terra, nos céus, e também um pai da nossa família aqui sobre a terra. E a base de tudo é a paternidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nesse processo do reconhecimento das raposinhas, esse processo acontece mediante a paternidade. Quem tem um pai tem correção. Quem não tem pai fica à mercê da ausência dessa correção. Então, se o pai genético, o pai biológico, obrigado, Paulo, não nos dá a condição de nos corrigir e nos guiar nesse processo, há a necessidade de nós encontrarmos aqui na terra um novo pai, um pai espiritual para as nossas vidas. E nós estamos há 11 anos aqui falando no valor da paternidade, no valor do discipulado. E muitas pessoas ainda não entenderam a importância, o valor, a necessidade de termos uma paternidade. Irmãos, eu e a Angélica, meia hora com o pastor José, o nosso pai. Em meia hora dentro de um carro, no engarrafamento ali, que tem ali perto do macro, indo ontem para a igreja. E ele conseguiu em meia hora ministrar na nossa vida ajustes necessários, que eu acho que 3.000 anos de pregação não dariam conta disso. Então, há necessidade de nós termos um relacionamento de paternidade, não só com o Pai do céu, mas com algum pai na terra. E os pais biológicos estão aqui, inclusive eu, devemos assumir o nosso papel dentro da nossa casa, com a nossa esposa e com os nossos filhos, como sacerdotes dos nossos lares. E se a sociedade está lá sem pai, é porque a igreja tem falhado
nesse processo da paternidade. E Paulo diz que por essa causa ele se ponha de joelho diante de Deus. Para que assim como nos céus nós temos uma paternidade, na terra nós possamos também ter. Então, queridos, eu encerro hoje à noite, com todo o temor e o tremor necessário. E com todo amor e carinho, eu digo para vocês duas coisas. Primeiro, peçam a Deus que Deus possa revelar a vocês quais as raposinhas que existem na vida de vocês, que estão destruindo a prosperidade que Deus tem. Porque a Bíblia é clara, o vinhedo, as vinhas já estão em flor. Significa dizer que Deus já preparou para mim e para vocês tudo o que nós necessitamos para vivermos espiritual, para vivermos emocional e para vivermos materialmente uma vida próspera, ajustada, feliz. Toda a provisão do céu já está em flor, já está ao nosso alcance, já está pronta para a colheita. Mas, em virtude das raposinhas que estão destruindo o nosso vinhedo, a nossa colheita não tem sido na medida da nossa necessidade. Resta-nos reconhecê-las, resta-nos eliminá-las, resta-nos ter à disposição o quebrantamento, a transparência, o entendimento e a obediência necessária. E a fé necessária para tomarmos as medidas que devemos tomar. E colocarmos a nossa vida em ordem. Porque Deus não opera milagres na desordem. Deus não opera maravilhas na desordem. Quando foi haver a multiplicação dos pães e peixes, Ele determinou que 5.000 homens, fora crianças e mulheres, fossem colocados em ordem. Não era aquela, me perdoe o termo, aquela esculhambação. Não. Ele disse, só vou fazer a multiplicação quando tudo estiver no seu devido lugar. Então, muitas vezes, Deus quer fazer o milagre, operar nas nossas necessidades. Porque eu pergunto para vocês, o milagre que você espera é pouco ou é muito para Deus? O que é para Deus operar um milagre na sua vida? Nada. Mas às vezes as raposinhas que deixam as nossas vidas de cabeça para baixo, que fazem com que a nossa vida não esteja em ordem, nem a nossa casa. E colocar a nossa vida em ordem, nossa casa, é estabelecer para nós as prioridades que Deus já estabeleceu. Prioridade número 1 é Ele. Prioridade número 1 é relacionamento com Ele. Prioridade número 1 é nós sairmos da preguiça, da indiferença e priorizarmos diariamente tempo de relacionamento com Ele. Porque sem Ele nada vamos poder fazer. Ele é tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo e o fim. Ele é aquele que o que começa, Ele termina. Aleluia. Prioridade número 2, a nossa família. Prioridade número 2 para os casados que estão aqui, é sua esposa, seu marido. Tempo de qualidade. Desenvolvimento de comunicação. Porque a maior falha que existe nos casais é de comunicação. A maior falha que aconteceu entre Adão e Eva foi falha de comunicação.
não precisa falar a mesma língua, não precisa saber ter tudo em comum e pensar do mesmo jeito, mas precisa que haja a comunicação. E como toda família tem que ter um pai, a decisão final é do pai. Esse é o padrão de Deus. Se alguma mulher quiser viver fora do padrão de Deus, pode ter certeza que jamais vai desfrutar de um casamento feliz. A sociedade hoje fala do empoderamento das mulheres, mas essa sociedade, ela não conhece a Deus, ela não sabe qual foi a destinação que Deus colocou as mulheres para estarem debaixo da visão do seu marido, e o marido para amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela deu a sua vida. Portanto, os maridos que amem as suas esposas, e as esposas que aprendam a andar debaixo da visão e da missão de seus maridos. Ontem, pastor José, o homem quando passa na minha vida, quando passa e faz igual assim um tufão, uma situação que estamos vivendo. Ele disse, mas se não houver acordo, a última palavra é sua. Você vai dar a última palavra, mas saiba que você também será responsável pelas consequências se você não estiver acertando na vontade de Deus para essa situação. E é assim. Terceira prioridade, depois dos filhos da mulher, é o sustento da sua casa. É o sustento da sua casa. E segunda prioridade para os solteiros, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Pastor, meu pai é um encapetado. Não interessa, na Bíblia não diz que é para honrar só o pai cheio de unção. É para honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, porque a bênção, o conhecimento de Deus só vem depois da obediência. Para os obedientes só tem P. Honra pai e mãe. Pai e mãinha, honrar, obedecer. Seu pai não quer, não faça. Fique. Papai, eu vou ficar, não vou sair hoje à noite. Seu pai pode ser um bebarrão, mas mesmo assim, ele é a maior autoridade que Deus colocou sobre você. De uma forma ou de outra, a boca dele é profética sobre a sua vida. E para aqueles que estudam, é estudar. Aqui os jovens estão aqui. Terceira prioridade é estudar. Vai ter com a formiga preguiçoso, vai estudar. Porque esse que vos fala era pobre, mas eu estudava. Quando eu fiz o segundo ano, me preparando para o terceiro ano vestibular, eu estudava 16 horas por dia, 1982. Eu dormia 8 e estudava 16. Por isso que eu me formei em medicina. Vai estudar. Eu nunca paguei escola na minha vida. Eu não tinha dinheiro para comprar um picolé na faculdade de medicina. E hoje dou para os meus filhos um padrão de vida que jamais eu pensei que eu pudesse ter. Eu moro ali perto do Canal 10. Uma vez eu fui para o programa no canal da TV Tupi, TV Ceará. Não tinha dinheiro para voltar de onde fui a pé, ali do Canal 10 até a casa da mamãe, lá no São Gerardo. E às vezes eu passo por lá e digo, rapaz, eu estou morando agora num apartamento bom aqui perto. Quem diria que o menino pobre que foi de pé 2, sei lá quantos quilômetros, podia um dia morar em um apartamento ali daquele mesmo lugar. Isso foi fruto de trabalho. Então, terceira prioridade para os homens é trabalhar, levar o sustento da sua casa com suor, trabalhar. Todo trabalho é digno e abençoado por Deus. Quarta prioridade é a igreja, a casa de Deus, a obra de Deus. Ser um líder, ter a sua casa e abrir para ter uma célula, é bom. Ser um líder, dedicar tempo para a obra de Deus, porque ele disse, anda na minha presença e ser perfeito, e disse, vocês devem ganhar, e devem ir enquanto vocês vão,
vocês vão ganhando pessoas, porque a vontade de Deus sempre foi encher a terra da sua glória, e a terra só pode ser cheia da glória dele quando cada habitante dessa terra seja cheio da glória e da presença de Deus. E isso não vai acontecer num passe de mágica, isso vai acontecer através do nosso esforço para que o evangelho chegue até os confins da terra. Ponha a sua casa em ordem, mate as raposinhas, e aí vocês vão comer do melhor da terra, das uvas mais finas, não é assim? Dos vinhos mais finos. Glória a Deus. Aí vocês não vão andar mais cansados, porque essas raposinhas, essas atitudes é como pedras. Você põe, pesa um pouco, põe, pesa mais um pouco, põe outra, pesa mais um pouco, daqui a pouco você cai, você não consegue mais andar, você vai perdendo a velocidade. E há necessidade das raposinhas serem eliminadas da nossa vida. Ficamos em pé em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que essa palavra caia em nós como chuva seródia, que dá duas colheitas. Que essa palavra caia em nós como a chuva seródia, que dá duas colheitas, Senhor. E que possamos andar nesse entendimento e fazer como o teu filho Davi. Sonda o nosso coração, conhece o nosso interior e vê se há algo em nós que te desagrada, e tira, Senhor, e extirpa, e ajuda-nos para que tenhamos a força necessária, para que possamos tirar essas raposinhas da nossa vida, esses pesos que nós estamos carregando, para que possamos viver a plenitude da colheita que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero te agradecer por cada um que está aqui, por essa multidão que se levanta nessa igreja. Te agradecer, Senhor, por essa palavra, profetizar crescimento, multiplicação, a prosperidade do Senhor, a graça do Senhor, a unção do Senhor, a força do Senhor, o ânimo do Senhor, a alegria do Senhor sobre cada um que está aqui. E que cada um daqui, que aqui está, saia daqui sabendo o que fazer, como fazer para tirar essas raposinhas, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esses cânticos de adoração que vão profundamente no nosso ser, nos inspirando, nos motivando a estarmos na tua presença e procurarmos sermos perfeitos. Te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Quer aplaudir a Jesus? Vamos encerrar. Eu mudei. Vamos, vai ser quinta-feira à noite, Paulo, sexta de dia. De quê? Já liguei para ele ali, saí, liguei. Nós vamos encerrar agora adorando Jesus. E se você quiser, você pode vir à frente, ou você pode se ajoelhar onde você estiver aí. E só você e Deus. Você vai falar com Deus e vai dizer para Ele o que você vai fazer a partir de hoje. Faça um voto ao Senhor hoje. Diga para Ele, peça a Ele força, para Ele te ajudar a tirar essas raposinhas. Vamos adorar Jesus. Depois eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Mas se você quiser vir à frente, se ajoelhar, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Se há raposinhas na sua vida, saia do seu lugar e venha à frente.
descrever sua riqueza e seu poder. Não há outro igual. Você pode sair do seu lugar se há coisas da sua vida. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Você pode sair do seu lugar. E vou descer pra Deus aparecer. Aleluia. Deus, não há como descrever sua riqueza e seu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Pai bendito e santo, nós queremos te adorar ainda nessa noite. E, ó Deus, te pedir perdão, Senhor, e de reconhecer que há certas e determinadas coisas na nossa vida que têm sido como raposinhas, tem destruído o nosso dinheiro, o dinheiro que o Senhor preparou para nós, dinheiro que já está em flor, que já está a fruta preparada. Mas nós queremos essa noite, Deus, te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revele quais são essas raposinhas e que nós possamos nos livrar delas para vivermos plenamente a tua vontade. Quero te agradecer por esse que vier na frente, saber que, com certeza, o Senhor há de fortalecê-los, iluminá-los, dar discernimento e força para cumprir o que essa palavra nos diz, de destruir essas raposinhas, Senhor. Eu te agradeço por isso, no nome de Jesus. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Amém.
graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito seja com todo o povo reunido aqui, reunido nos quatro cantos da terra, e que haja paz em Israel e justiça no Brasil, paz em Jerusalém, porque em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Semana abençoada. Até terça no Tadel.